Olá, tudo bem? Meu nome é Igor, sou enfermeiro especialista em saúde da família e controle de infecção hospitalar. Trabalharei com vocês a disciplina História da Promoção da Saúde. Na primeira videoaula, nós tivemos a introdução da nossa disciplina, através da professora Thelma Santos, que contextualizou bem a delimitação do termo promoção à saúde. Agora, antes de retomarmos a continuidade dos nossos trabalhos, gostaria de fazer uma breve contextualização do material didático da primeira unidade, que foi referente aos modelos de saúde, sob uma perspectiva que chamamos de unicausal e multicausal. Neste contexto, temos dois modelos explicativos de processo saúde e doença. Vamos vê-los. O modelo, conhecido como biomédico, era focado na doença, de caráter curativo, dentro de uma relação unicausal, ou seja, de causa e consequência intrinsecamente relacionados. Este modelo não percebia as multivariáveis causais dentro do processo saúde e doença. Já o modelo da história natural da doença traz avanços ao perceber no processo saúde e doença a multicausalidade do acontecimento, quando instalado. Através da percepção das inúmeras variáveis que levam ao adoecimento, a saúde ganha a dimensão de ser um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não mera ausência de moléstia ou enfermidade. Percebemos uma ampliação em contraposição ao conceito de unicausalidade. Se antes a doença era foco principal da medicina, insere-se agora no contexto novas variáveis, como fatores econômicos, sociais e ambientais, passíveis de análise no ambiente macro e micro dos atores sociais. Neste contexto, desses modelos, tem grande peso teórico no positivismo, ciência que influenciou o pensamento do século XIX e XX, potencializou novas descobertas no período e trouxe grande desenvolvimento à ciência, que buscava um novo conceito através daquilo que fosse real, que pudesse ser comprovado cientificamente, ou com instrumentos que mostrassem uma evidência ao fenômeno observado. Neste terreno de curiosidade, procurava-se como as coisas aconteciam e não o porquê dos fenômenos. Mas qual filósofo representou e influenciou este período da história? No Brasil, foram as ideias de Augusto Comte, que repercutiram grandemente, por exemplo, na formação da República no Brasil. Tanto que o lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, foi inspirado na doutrina desse filósofo francês. Augusto Comte fez seus primeiros estudos em Montpellier, sua cidade natal. Em Paris, ingressou na Escola Politécnica, mas com o fechamento temporário da mesma escola, em 1816, voltou a Montpellier para continuar seus estudos na Faculdade de Medicina. Vejamos no enunciado a seguir o fragmento que tão bem definiu o pensamento kantiano no terceiro estado, ou estado positivo. Vejamos. No estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude, semelhança. Bem, pessoal, o positivismo influenciou muitas descobertas, como a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, como também a descoberta de remédios e vacinas, como a criação do científico de verdade. Dentro deste contexto histórico de desenvolvimento intenso da ciência, na busca de cura e tratamento para as enfermidades, o hospital foi progressivamente se tornando uma organização complexa,
já havia incorporado o laboratório de bacteriologia, o bloco cirúrgico, as técnicas de asepsia e antisepsia. E na passagem do século XIX para o século XX, incorporou os raios-x e a patologia clínica. Esses e vários outros setores foram, paralelamente aos avanços da ciência, se sofisticando. Assim, o hospital, que anteriormente se constituiu como lugar onde os pobres aguardavam a morte, ao abrigo da caridade pública, passou a ser considerado o lugar onde se procura a cura para as doenças. Em seu interior, o trabalho para a salvação da alma deu lugar a uma prática clínica para o restabelecimento da saúde do corpo. Uma das mais importantes consequências é que, pela primeira vez em toda a história do hospital, seus serviços deixaram de ser procurados apenas pelos pobres. Para ele, corriam também os ricos a procurar tratamentos para seus males. Passou a ser o centro mais importante de pesquisa, ensino, aprendizagem e dispensação de cuidados à saúde. Esse período da evolução dos hospitais coincide também com o reconhecimento da medicina como profissão. Neste momento, a medicina tornou-se uma prática dotada de autonomia, técnica, de poder jurisdicional e de autorregulamentação. E essa associação entre hospital e medicina e uma determinada visão científica, no caso em questão, a biologia, vão se constituir no pensamento hegemônico da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX. Quando os países e associações e organizações iniciaram enfrentamentos aos problemas sanitários ou buscaram construir sistemas de saúde, a alternativa que se apresentou foi a associação entre médicos, hospitais e medicina científica. Certamente não foi a única, mas a que certamente prevaleceu com mais frequência. A partir de agora, duas palavras deverão se fazer presente: o modelo hospitalocêntrico e flexneriano. Vamos então compreender estes dois conceitos. Vamos lá. Modelo hospitalocêntrico é muito restrito à doença e a seu tratamento. O ser não é agente da promoção da saúde, mas paciente de um arquétipo de conhecimento a ser empregado. O modelo flexneriano tem caráter privatista e biologicista e se espelha na fragmentação do ser. Através das especialidades médicas, cria-se um modelo de tratamento alienante do sujeito. Bertrand Dawson, citado em nossa apostila de referência do curso, elaborou outro relatório que criticava, em vários aspectos, o relatório Flexner, que propunha uma reorganização dos serviços de saúde, a partir de profissionais generalistas que seriam responsáveis por implementar ações tanto curativas quanto preventivas, com serviços organizados local e regionalmente, por níveis de atenção. Dawson acreditava que o Estado deveria organizar um sistema de saúde para toda a população. Para tal, fazia-se necessário que este sistema tivesse ao mesmo tempo qualidade e economicidade. Percebemos aqui o choque de modelos apresentados de saúde. Livell e Clark reafirmaram o caráter preventivo dado por Dawson. Para eles, a profunda compreensão da história natural e da prevenção das doenças, defeitos ou invalidez no homem exige um conhecimento das condições naturais e específicas em que tais distúrbios aparecem e persistem, assim como das circunstâncias e condições em que elas não ocorrem. Esses autores, desde a década de 60, já distinguiam os níveis de aplicação da medicina preventiva, no então denominado período de pré-patogênese, como promoção da saúde e proteção específica. O que caracteriza a prevenção primária? Distinguindo também ações passíveis de serem realizadas pela administração de saúde pública, dos profissionais privados, clínico geral ou especialista em algum ramo da medicina. E ressaltando como é tênue a linha divisória entre tais áreas de atuação, objeto de franca discussão em certas épocas e mesmo naqueles dias. Embora hospitais, médicos e certa visão de ciência, que dava mais ênfase aos fenômenos biológicos,
para orientar as práticas nos sistemas de saúde fossem comuns a praticamente todos os países do Ocidente, inclusive em países socialistas, as formas de organizar esses serviços, ofertá-los à população, variou amplamente, desde o início do século XX. Enquanto nos países socialistas, e também na maioria dos países europeus, organizaram-se os sistemas nacionais públicos de saúde. Nos Estados Unidos e em alguns outros países, desenvolveu-se o que é chamado por alguns autores de modelo liberal privatista. Embora esta tipologia seja muito genérica e abarque muitas diferenças entre países ou sistemas, um conjunto de características predominantes em cada uma pode nos orientar na análise comparativa dos sistemas de saúde. Vejamos seus pontos principais. Em linhas gerais, poderíamos dizer que o que caracteriza os sistemas nacionais públicos de saúde é o seu caráter de acesso universal e regulado e financiado pelo Estado, com serviços ofertados ao conjunto da população, diretamente pelo setor público ou a partir da compra de serviços profissionais ou organizacionais ou organizações privadas. Vejamos alguns pontos do modelo privatista. A população neste modelo compra os serviços de saúde diretamente dos prestadores, por meio de diferentes tipos de associações, que vão desde mutualismo até empresas que intermediam a relação entre usuários e os serviços que, em geral, se situam como prestadores privados de assistência à saúde. Nos anos 70 e 80 do século XX, a associação entre o aumento da clientela e a ampliação do acesso aos serviços, operada pela implementação do direito à saúde, como política da maioria dos países ocidentais, e o aumento dos custos decorrentes de uma medicina hospitalar cada vez mais especializada e equipamento dependente, resultaram em expressivo aumento do gasto com assistência médica ao longo desses anos, o que, de alguma forma, ainda repercute até o presente. Ficou a cargo da filantropia a assistência médica individual aos pobres e ao mercado a assistência aos que podiam pagar diretamente ou por diversos arranjos mutualistas, iniciados por sindicatos e comunidades de imigrantes. Desta forma, em relação aos hospitais, temos dois polos de crescimento que desenvolveram paralelamente durante longo período. Um representado pelo aparato estatal, voltado para as doenças infecciosas e a saúde mental, e o outro representado pela filantropia e pelo setor privado. Estes últimos mantidos pela caridade pública ou pela compra direta de serviços pela parcela mais abastada da população, o que era feito por intermédio dos incipientes arranjos mutualistas, que no futuro se transformaram na seguridade social do país e diretamente pelos cidadãos de posses. No Brasil, vários movimentos em relação aos hospitais, aos profissionais de saúde e sistema de saúde seguiram, de forma geral, curso similar ao ocorrido em outros países. No entanto, algumas diferenças de datas e peculiaridades brasileiras merecem ser destacadas. Já no período do Império, algumas tendências se mostravam evidentes. Vejamos. O aparato estatal se ocupava eminentemente de saneamento de portos, das cidades do controle de epidemias e endemias, tendo construído poucos hospitais próprios, basicamente militares, deixando a cargo da filantropia, Santa Casas de Misericórdia, a construção e manutenção de hospitais. A medicina privada e uns poucos hospitais em algumas cidades mais importantes do Império somente estavam à disposição das classes mais abastadas. No início do século XX, o Estado brasileiro ampliou suas ações de cunho higienista, voltadas para a vigilância dos portos, saneamento das cidades, controle de grandes epidemias e das endemias, que assolavam o país, fazendo na forma de campanhas sanitárias, como as promovidas por Oswaldo Cruz para sanear o Rio de Janeiro. Essas campanhas frequentemente se faziam de forma autoritária, empregando estratégias militares para sua implementação,
o que, não raro, levou a verdadeiros levantes populares, como ocorrido no Rio de Janeiro, no início do século XX, conhecido como a Revolta da Vacina. Por este motivo, muitos historiadores da saúde pública têm se referido a essa quadra de nossa história como período do sanitarismo campanhista. No campo da assistência hospitalar, o aparato estatal especializou-se apenas em segmentos populacionais que, segundo o pensamento dominante à época, poderiam potencialmente trazer impactos não apenas para os indivíduos em si, mas também para toda a população. Assim, vai especializar-se em termos de assistência hospitalar em doenças infecciosas, hanseníase e tuberculose, em especial. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, em 1988, o Ministério e as secretarias estaduais e municipais de saúde atuavam essencialmente na área de prevenção de doenças, com ênfase nas doenças transmissíveis, utilizando-se de programas verticais, campanhas de vacinação e de controle de endemias rurais e urbanas. O acesso da população a serviços de assistência médica dividia os brasileiros em 3 grupos: os que podiam pagar diretamente pelos serviços, os trabalhadores segurados com acesso à rede de previdência social e a população rural e indigente, sem qualquer direito explícito e pouco ou nenhum acesso a cuidados médicos individuais. Na esfera pública, esse crescimento se deu principalmente no nível federal, voltado principalmente para as grandes endemias e a saúde mental, com os estados e municípios edificando pequenos hospitais voltados para o atendimento de urgências e emergências e, em algumas situações, para o atendimento a seus próprios servidores. Na esfera previdenciária, observou-se o crescimento de uma rede própria de hospitais, dos antigos institutos de aposentadoria e pensões, IAP. Mas, acima de tudo, e apesar de sua precariedade, um impulso significativo das redes filantrópica e privada, em função da constituição de um potente mercado comprador e financiador de serviços de saúde, representado pelos IAPs. Embora a compra de serviços beneficiasse principalmente a rede filantrópica, já se fazia notar, nesse período, a presença de uma crescente rede com características extrinsecamente privadas de hospitais. O crescimento dos segmentos filantrópico e privado nesse período já superava o crescimento do setor público. Vejamos. Em 1950, 53,9% dos leitos hospitalares no Brasil eram privados, predominando, no entanto, entidades mutualistas e filantrópicas, que suplementavam redes estatais. Em 1960, 62,1% dos hospitais eram privados, dos quais 14,4% com fins lucrativos. Portanto, o movimento de ampliação do setor privado é anterior à unificação da Previdência, que o acentua. Em 1966, em plena ditadura militar, ocorreu a função dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. A política de assistência adotada privilegiou de forma mais explícita que nos períodos anteriores a compra de serviços do setor privado filantrópico ou lucrativo, em detrimento da construção de unidades próprias. Esse movimento já se fez sentir quando comparamos dados relativos à movimentação do número de hospitais, de leitos hospitalares, entre 62 e 1971. Utilizando dados do IBGE e do Cadastro de Hospitais do Ministério da Saúde, afirma que o número de hospitais brasileiros aumentou em 145% no período que vai de 1962 a 1971, o que representou a vertiginosa quantidade de 1.262 novos hospitais em uma década. Porém, em que pese o fato do crescimento do número de hospitais do setor oficial ter sido um pouco mais alto, o aumento do número de leitos privados foi superior, aumentando a participação relativa desse setor no total de leitos. Já na década de 80, aquele modelo de compra de serviços do setor privado, de excessiva utilização do hospital
para o enfrentamento dos problemas da saúde começou a ser questionado. Um processo que foi caracterizado como a crise da Previdência brasileira, que tinha também outros determinantes, além dos gastos com a assistência médica. Como exemplo, cita-se mais aumento proporcional do número de aposentados em relação ao de contribuintes, que traz consigo a necessidade da revisão da Previdência Social em todos os seus aspectos, incluindo a saúde. Vejamos. Soma-se a esta situação um movimento de questionamento e descrença quase universal em relação à capacidade dos hospitais ou dos sistemas de saúde na forma como se encontravam configurados à época, de exercerem influência nos níveis de saúde da população. Assim, teve início, paralelamente aos vários projetos precursores do SUS, Sistema Único de Saúde, como o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, PIAS, como o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, PREV-Saúde, Programa de Ações Integradas de Saúde, PAIS, Ações Integradas de Saúde, AIS, e Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES, que procuravam fomentar a atenção ambulatorial e racionalizar a assistência, o investimento nos hospitais públicos das diversas esferas de governo. Porém, o discurso e as práticas que colocam em xeque a centralidade do hospital no sistema de saúde também têm relevância na implantação do SUS, que procura ampliar as práticas ambulatoriais. Vejamos. Os dados do IBGE documentam que isso ao mostrar que entre 1976 e 1999, a rede de atenção à saúde pública e privada apresentou extraordinária expansão, com acréscimo de 35.682 novos estabelecimentos. Destes, 25.841 eram públicos, 93% dos quais constituíam ampliação da rede ambulatorial, numa clara indicação do início de reversão do modelo de assistência centrado nos hospitais, que predominava até então. A participação percentual dos estabelecimentos de saúde com internação em relação ao número total de estabelecimentos tem apresentado queda sistemática nos últimos anos, a denotar, juntamente com os dados anteriores, progressivo aumento do componente ambulatorial. Mesmo fornecendo explicações e denominações diferentes às formas de organizar o sistema de saúde, há certo consenso de que o modelo hegemônico de assistência adotado no Brasil, centrado na medicina especializada e em hospitais, passou, nos finais das décadas de 70 e 80, a exemplo do que ocorreu em outros países, por uma crise que mostra seus efeitos até nossos dias. Atualmente, no Brasil, diversas formas de organizar e prover os serviços entre os usuários da saúde suplementar, poder-se-ia dizer que o formato se aproxima do que vários autores têm chamado de modelo liberal privatista. No SUS, concebido como um modelo nacional e público de saúde, convive práticas que lembram o sanitarismo campanhista e, apesar da atenção primária e a urgência serem prestados majoritariamente pelo aparato estatal, os serviços hospitalares e os de maior complexidade são comprados de organizações privadas, que contam, em sua maioria, com profissionais médicos organizados de forma liberal. No Brasil, a exemplo do que vem ocorrendo em outros países do Ocidente, propostas alternativas a esse modelo hegemônico de organização dos serviços vêm sendo desenvolvidas, seja no SUS ou na saúde suplementar. O sistema de saúde é ainda fortemente centrado em médicos e hospitais. As dificuldades e limitações do sistema de saúde no seu formato atual têm levado também, aqui no Brasil, nas últimas décadas, a um debate permanente entre pesquisadores, gestores, trabalhadores e usuários sobre a melhor forma de organizar nosso sistema de saúde. Vários experimentos com modelos alternativos de organização dos serviços vêm sendo feitos em diversos municípios e estados. Bem, pessoal, a partir daqui,
temos a separação e o distanciamento através do abismo do modelo curativista, em oposição ao brotar de uma nova discussão crítica ao modelo anterior que se mostrava cada vez mais caro para o financiamento das famílias e inviável como política pública de promoção à saúde. A redução desse sistema ainda vigora através da imagem que as pessoas têm na figura médica, como forma de cura e não de promoção. Basta observar, ainda hoje, as unidades como de estratégia de saúde da família. Neste sistema, trabalhamos com a prevenção aos agravos. Porém, ainda se reproduz o modelo de unidades cheias, onde a doença vai até o médico, até a unidade. Basta observar as unidades de estratégia de saúde da família. Neste sistema, trabalhamos com a prevenção aos agravos. Porém, ainda se reproduz o modelo de unidades cheias, onde a doença vai até o médico, até a unidade. Espera-se a doença chegar e não o entendimento da promoção à saúde através do ser agente das transformações. Neste contexto, vamos explorar a figura a seguir e compreender um pouco mais acerca da promoção à saúde, foco da prática do agente comunitário de saúde e de todos os profissionais que estão inseridos na atenção primária. Vamos lá. Bem, uma condição importante para monitoramento na atenção primária, por exemplo, é a identificação e controle das pessoas portadoras de hipertensão arterial sistêmica. Ela provoca, a longo prazo, doenças que podem levar a pessoa à morte, como também à morbidade, que significa ficar doente. A hipertensão, como o diabetes, são classificados como doenças crônicas e passíveis de controle para a manutenção de uma vida saudável e de qualidade. Vejamos o esquema que mostra, no centro, a hipertensão arterial. E gravitando ao redor, os fatores de risco decorrentes dela. O sedentarismo, uma dieta rica em gorduras saturadas e açúcares, alta ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, abandono de práticas saudáveis para a prevenção, podem ser o fator que ocasionará o desencadear da doença. Então, pessoal, é importante que o agente de saúde, como todos os profissionais que atuam na atenção primária, eles possam estar intervindo especificamente na promoção. Temos que intervir nas causas que nós falamos no início do nosso trabalho, nas causas geradoras dos problemas. Ao intervirmos nas causas, nós vamos cortar o processo final, que é a hipertensão. Para a maioria do problema, você pode estar mudando seu estilo de vida e assim não desenvolvendo a doença. A partir do momento que você não consegue promover a saúde, a pessoa vai chegar ao ponto que vai ser necessário medicar-se ou ficar doente ou até vir a óbito. Mas o importante é que nós possamos ter essa noção de que a promoção da saúde, ela tem um custo menor e traz mais resultados neste processo de saúde e doença. A experiência de outros países mostra que o sucesso das intervenções de saúde pública, no que se refere aos fatores de risco e à redução da prevalência das doenças e agravos não transmissíveis, tem sido atribuído ao enfoque na vigilância de fatores comuns de risco e na promoção de modos de viver favoráveis à saúde e à qualidade de vida, tendo um custo menor do que as abordagens para as doenças específicas. Bem, gente, é aqui que nosso trabalho entra. Educar, prevenir e promover a saúde. Por mais simples que possa ser, o Brasil ainda é demasiadamente carente de informação e prevalente em outras condições que afetam o processo saúde e doença e que, ora, podem fugir da nossa governabilidade. Neste modelo, não queremos que a pessoa que, por exemplo,
tenha hipertensão arterial chegue até um nível acima da rede, ou seja, ao hospital. Ao custo de tratamento e financiamento das complicações das doenças que impactam negativamente no sistema público de saúde, encarecendo e inviabilizando. Também repercutirá na vida da pessoa, trazendo limitações físicas, financeiras e emocionais. Chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Nela foi abordada a discussão inicial da nossa disciplina, da primeira semana, através da discussão do modelo de saúde biomédico, que priorizava a doença de enfoque unicausal, e o modelo de saúde da história natural da doença, de enfoque multicausal, que valorizava de forma multifatorial o processo saúde-doença. Como tarefa em sala de aula, a partir do conteúdo desta videoaula e do material disponível no ambiente virtual de aprendizagem, você deverá responder à discussão inicial da primeira unidade disponível no AVA, através da leitura do artigo Modelos Explicativos em Saúde Coletiva, Abordagem Biopsicossocial e Auto-Organização, disponível no ambiente virtual de aprendizagem, na pasta Material Didático para consulta. Vejamos. Vocês vão comentar sobre o modelo biomédico sob a perspectiva unicausal. Como esse modelo era explicado? Como era o conceito de saúde e doença? Comente sobre o modelo da história natural da doença sob a perspectiva multicausal. Qual era o conceito de saúde e doença nesse contexto? Esta atividade deverá dividir a turma em duas equipes. Cada uma irá fazer uma síntese de cada modelo já mencionado, atentando para as perguntas norteadoras já informadas. O tutor presencial ajudará vocês nessa atividade. Essa discussão facilitará a compreensão na realização da prova presencial e na prova online. Esta atividade valerá 10 pontos. Um abraço a todos e até breve.